A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens com o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista desse trimestre é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio e também é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje é a lição 8, Naum, até onde vai a paciência de Deus. O texto do dia nos diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. A síntese da lição nos diz assim: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Os objetivos da lição é apresentar o livro e a mensagem de Naum, refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira. Explicar o porquê de um juízo divino tão rigoroso sobre a Assíria. O texto bíblico, que é o texto base dessa lição, está aí no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A introdução na revista nos diz assim: até onde vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidades para o arrependimento. Infelizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida. Pensam que sempre terão oportunidades, mas uma hora o juízo chega. Naum nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus estipula um tempo específico para o julgamento. Nínive havia provado da graça de Deus na pregação de Jonas. Com o arrependimento dos ninivitas, o Senhor suspendeu o juízo. O tempo passou e, após um pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. Suas obras foram cruéis, perversas e infectadas de malignidade. Tal comportamento cedeu à ira de Deus. Não podemos esquecer que o amor de Deus caminha ao lado de sua justiça. Naum anunciou a Nínive o juízo divino. Deus estava cheio de furor e não trataria o culpado como inocente. A profecia de Naum foi dirigida a Nínive, Império Assírio, atual Iraque. Eles haviam retornado aos seus caminhos iníquos e perversos e estavam tratando as nações como objetos de comércio a serem comprados e vendidos, e então descartados quando perdiam seu valor. Tópico 1, Naum. O Consolador. Naum significa consolador. Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, justamente na introdução do seu livro. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Síria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Com isso, aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e um instrumento de terror para o ímpio. Enquanto Jonas testemunhou a suspensão do juízo para os ninivitas,
Naum previu a destruição deles. Ele viu e antecipou o que Jonas gostaria de ter visto. O livro de Naum tem um único tema: o juízo divino contra a Síria. Naum anunciou a soberania de Deus sobre todas as nações e ensinou a Judá que a nação que os aterrorizava em breve receberia o juízo divino por suas obras más e seus atos de barbarismo entre os povos. Diferente de Jonas, ele não agiu motivado pelo nacionalismo exacerbado, mas profetizou, impulsionado pela defesa humanitária. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Síria. Não devemos agir motivados por valores ideológicos. Não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos. Jonas pregou a mensagem de arrependimento de Deus a Nínive. Ele disse-lhes que se não desistissem de suas práticas brutais da opressão das nações vizinhas e dos maus caminhos, Deus os esmagaria. Então, para grande desgosto de Jonas, Nínive se arrependeu. Seu povo buscou a Deus. A verdade sobre seus caminhos pecaminosos os tocou no coração. Deus poupou Nínive de seu julgamento por um período de 100 anos aproximadamente. Mas aí nasceram filhos, netos, novos reis, ascenderam ao trono do Império Assírio. Então nós já podemos adivinhar o que aconteceu. Eles se arrependeram disso e o tempo passou, e o tempo da tristeza pelo mal tornou-se um soluço em seu legado de opressão e brutalidade. Sua crueldade aumentou. Eles mais uma vez tentaram capturar, torturar, escravizar outras nações. Assim, a Assíria atacou e destruiu Israel. Eles invadiram Judá, invadiram todas as cidades vizinhas. Eles sitiaram Jerusalém. E naqueles dias difíceis, Deus enviou Naum com uma mensagem divina de julgamento para Nínive. Suas palavras nos fornecem uma grande compreensão do julgamento de Deus. Data da profecia. As informações históricas de que dispomos sobre Naum são insuficientes, portanto não são conclusivas em relação a datas. O livro não menciona reis. O foco da mensagem não era Judá, mas a Assíria, uma potência estrangeira que durante longos anos oprimiu o povo de Deus. O texto bíblico se refere a Nínive como uma grande cidade. Trata-se de uma cidade pós-diluviana fundada pelo Nimrod, que nos tempos de Senaqueribe, rei da Síria, foi fortificada e atingiu o seu período de maior glória e poder. O livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive em 612 a.C. O profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, a capital do Egito Superior. Estudiosos acreditam que Naum estivesse se referindo à tomada da cidade pelos assírios em 663 a.C., comandados por Assurbanipal. Assim sendo, o livro poderia ter sido escrito em 663 a 612 a.C., em um espaço de aproximadamente meio século. O livro de Naum menciona a recente queda de Tebas, que ocorreu em 663 a.C., bem como a próxima destruição de Nínive, que ocorreu em 612. Mas quando, durante esse período de mais de 50 anos, Naum pregou, o Império Assírio, que tinha sua capital em Nínive, atingiu seu ponto mais forte na primeira metade desse período, tendo um domínio sobre Judá durante o reinado do rei Manassés.
Além disso, embora o livro de Naum mencione a destruição de Tebas, não menciona sua reconstrução que ocorreu em 654 a.C. Isso nos leva a datar a profecia de Naum entre 663 a 654 a.C. Naum pregou durante o reinado do rei Manassés, um dos reis mais perversos da longa história de Judá, um homem que precisava da dor de sua própria experiência para ensinar as lições de ser um bom rei. Isso significa que Naum pregou durante o período mais sombrio da história de Judá, até aquele ponto, uma época cheia de idolatria de todos os tipos, em uma nação que havia dado as coisas completamente a de Deus. A disposição do Senhor de enviar Naum, cujo nome significa conforto, consolo, para uma situação tão desesperadora, evidencia sua graça implacável e avassaladora. Estrutura e mensagem do livro. O livro possui 3 capítulos. O primeiro capítulo é composto de apresentação da profecia, salmo de louvor sobre a natureza de Deus, anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas. O segundo capítulo é minudência à queda de Nínive, pois descreve o invasor, a forma do ataque e a queda da cidade. Os tesouros seriam saqueados, provocando uma grande desolação. O terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. O tom do livro é severa. A mensagem constitui um peso, ou seja, uma sentença judicial austera da parte de Deus. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas e se voltaram para a iniquidade. Por isso, o tempo da retribuição divina havia chegado. Eles já conheciam a misericórdia divina, agora provariam da ira de um Deus vingador. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral da lei da semeadura. O Deus de amor também é o Deus de julgamento. É verdade que a ideia de julgamento não se encaixa na imagem que desejamos de um Deus amoroso. Na verdade, é demais para que possamos imaginar Deus de julgamento. De alguma forma, essa ideia não combina com a bondade de Deus nas nossas mentes, mas o fato é que Deus traz o julgamento como parte de sua bondade. Como um Deus bom pode permitir que o mal exista, como poderia um Deus amoroso não punir o malfeitor? Pois aquele que não pode ficar com raiva é aquele que pode amar. Deus executa seu julgamento por amor. Frequentemente executamos nossos julgamentos por ódio. Deus não julga por causa da profunda satisfação que Ele traz ao afligir a dor e o sofrimento. Ficamos furiosos quando lemos que outra criança foi estuprada ou outra vítima inocente foi assassinada. Sentimos a necessidade da retribuição. O fato de Deus ficar sentado de braços cruzados e nunca lidar com essas questões nos causaria grande preocupação. Deus não é amoral, Ele é amoroso, mas também justo. Amando a justiça, Ele julgará poderosamente sobre a sua criação. Tópico 2, a natureza de Deus. A longanimidade de Deus. Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma a vingança e cheio de furor. Guarda a ira contra os inimigos e tardio em irar-se. Grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Na natureza divina, bondade, ira, longanimidade e vingança
não são atributos excludentes, mas interrelacionáveis. Deus é tão perfeito que tem a medida certa e o tempo preciso para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas. É infinito em poder e em sabedoria. As nuvens são o pó dos seus pés e a terra se levanta na sua presença. É soberano. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, mas antes, por ser compassivo, concede chances para o arrependimento. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como uma impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. A aplicação da ira divina não é precipitada. Deus não comete injustiças. Sua ira é derramada sobre o culpado e jamais penalizará o inocente. Vamos ser honestos, é muito complicado em nossas mentes ver a Assíria receber tanta graça por Deus, enviar o profeta Jonas para avisá-lo, certo? Deus não apenas os poupa, mas eles permanecem no favor de Deus por quase mais de 100 anos. Ainda assim, nós o vemos voltarem para abraçar seu passado pecaminoso e destrutivo, mais uma vez, e nós não entendemos como é que pode. No entanto, antes de nos tornarmos muito farisaico, seria sensato considerar quantas vezes eu e você fizemos exatamente a mesma coisa. Na verdade, quantas vezes eu e você fizemos exatamente isso? Durante a semana, durante os anos, embora possamos não ter lidado com um exército para queimar cidades ou massacrar mulheres e crianças inocentes, você e eu, ainda assim, temos uma doença conhecida, que é o pecado vivendo dentro de nós. E esse câncer rebelde se infiltra em nossos corações, mente, alma, e faz com que um dia abracemos o perdão de Deus e no dia seguinte voltemos ao pecado no qual estávamos tão enojados no dia anterior. Essa é a condição humana. Essa é a condição humana. E o livro de Naum serve de exemplo tanto naquela época como agora, para nos encorajar que Deus não considera o mal e a injustiça levianamente. Naum e muitos outros livros proféticos menores é uma acusação ousada contra o mal e a injustiça. E nos dá um vislumbre de como Deus um dia trará sua justiça soberana para essas horríveis injustiças em nosso mundo hoje. Deus amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Sua graça não pode ser utilizada de forma leviana. A despeito de ser misericordioso, Deus não poupa o ímpio, antes confere à injustiça o devido tratamento. Os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. Todavia, o Senhor dos Exércitos não permitia que isso acontecesse de novo. Deus prometeu destruir a Síria e consolar Judá. O povo de Deus não seria afligido novamente. O consolo de Judá não se fundamentava no sofrimento alheio, que no caso a Síria, mas em perceber que Deus executa sua justiça no mundo. Muitos concebem erroneamente o amor de Deus como uma bondade natural permissiva, porém o amor de Deus é rigidamente justiça, e foi por esse motivo que Cristo morreu. Judá estava sempre debaixo de constantes ameaças
da parte dos assírios, lendo a obrigação de pagar altas somas de dinheiro. Todavia, essa opressão findaria e o povo ficaria livre desse jugo que seria quebrado por Deus. O que representa vingança para uns simboliza justiça para outros. Na cátedra, ou seja, na cadeira do julgamento, está o Senhor, o justo juiz de toda a terra. Para compreender a exultante exploração de alegria do profeta com a destruição iminente, é necessário lembrar a crueldade selvagem da Assíria, que tornara um flagelo do Antigo Oriente próximo por quase 3 séculos. As inscrições reais encontradas até hoje da Síria fornecem o melhor comentário sobre a ardente denúncia de Naum, da cidade sangrenta. Na esteira de suas conquistas, montes de cabeças, corpos empalados, cidadãos escravizados e saqueados, avarentos testemunharam a crueldade dos assírios. Tal conquista foi sofrida por Israel quando sua capital Samaria caiu para os assírios 722-721 a.C. e por Judá quando sua capital Jerusalém quase caiu diante dos exércitos invasores assírios 20 anos depois. Não é de admirar que em Naum capítulo 3, versículo 19, Judá é mostrado participando da exploração geral da alegria pela destruição de Nínive. Mas Naum não é um profeta de vingança desenfreada. Ele afirma o governo moral de Deus no mundo. A condenação de Nínive é uma evidência de que Deus se opõe à opressão e ao abuso de poder, como uma antiga superpotência do Oriente Próximo. A Síria aterrorizou seus vizinhos menores, mais fracos, explorando suas economias, subjugando seu povo para seus próprios fins. Assim, o fim de Nínive é vista como um ato de justiça divina e é saudada pelos pequenos países oprimidos como um tempo de libertação, um momento de renovação e uma mensagem de paz. O Senhor é bom. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia a princípio apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Por isso, o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom e não pode ser associado ao atributo oposto. A bondade, nesse caso, não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar os seus juízos. Pelo contrário, quando necessário, persegue os seus inimigos com trevas. O juízo sobre Nínive foi comparado à metáfora da inundação transbordante que a tudo destrói. O livro de Naum temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo estendido contra uma nação implacável e aterrorizante. As ações horríveis das Sírias não ficariam impunes diante da justiça divina. Como sabemos, a hora em que a misericórdia será trocada pela ira divina na aplicação da justiça, não sabemos, por isso devemos sempre andar em retidão. Nínive era a capital da Síria e inimigo mortal de Israel. Ela era uma cidade perversa e tudo que Jonas odiava no mundo gentil. Era um sinônimo de tirania sem Deus. Os ninivitas tinham uma reputação de crueldade difícil de entender em nossos dias. Sua especialidade era a brutalidade de um tipo grosseiro e nojento. Quando seu exército capturava a cidade ou o país, os soldados realizavam atrocidades indescritíveis: esfolar pessoas vivas, decapitação, mutilação, arrancar a língua, fazer uma pirâmide de cabeças humanas, perfurar os queixos, colocar corda, forçar um prisioneiro a viver em canis. Como seria justo dizer que todos temiam e odiavam os assírios? Os pecados da Síria, até onde vai a paciência de Deus?
Ganância e injustiça. Ganância e injustiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos e tréguas com as nações próximas foram quebrados e as palavras descumpridas. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz que engorda suas vítimas na ruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos. Todavia, os gracejos aparentemente vantajosos, na verdade, eram ardilosos, e quando as nações respondiam favoravelmente aos seus encantos, eram destruídas por esse império. A Assíria praticava o mal pela força e pela persuasão. A mentira servia à injustiça na consecução da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e feitiçaria. Na busca pela ganância, muitas pessoas se apostaram da fé, atraindo maldições sobre si. Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e os valores morais são ignorados. É a ganância que dá luz à injustiça, agenciando a exploração e a tirania em nosso mundo. Por causa da multidão de prostituições, esse termo comumente aplicado à idolatria, o desvio do Deus verdadeiro e se voltando para as divindades falsas. A segunda acusação contra Nínive foi a prostituição espiritual e moral. A nação foi comparada a uma bela prostituta que seduziu as nações com suas seduções ilícitas. É incomum falar dessa natureza com essas pessoas que sempre foram idólatras, mas a adoração de falsos deuses era um pecado, fossem eles pagãos ou judeus. Sua adoração era de natureza sexual e prostituição física fazia parte dela. Eles praticavam feitiçaria, bruxaria também. Eles conquistaram os outros países, os drogaram para seu estilo de vida idólatra. Não havia realmente nada de bom que pudesse ser dito sobre seu modo de adoração. Deus não apenas iria destruí-la, mas também humilhá-la no processo. Ele exporia seus modos vergonhosos como um exemplo de que aconteceria a outras pessoas que fizessem as coisas iguais, tão terríveis quanto elas. A violência e a soberba. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras. Ela despojou muitas nações de suas riquezas e saqueou muitas cidades em sua busca pelo poder. Na profecia de Naum, Nínive, a cidade, é usada como símbolo da Assíria, o país. Os assírios eram mestres do terror. Essa reputação foi conquistada por todas as crueldades cometidas ao longo dos anos. Eles deceparam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também estolavam os cativos vivos, além de muitos outros atos abjetos de tortura. Seus deuses eram retratados como guerreiros. O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações da época. Ai daquele que trata com violência o próximo. Na Bíblia, Deus se contrapõe à violência, combatendo-a com justiça e protegendo dela o justo, que nele confiam. Além da violência, a Síria tornou-se altiva por causa de sua elevação diante das nações. A queda dessa nação foi resultado de sua soberba. Deus anunciou por meio de Naum seus planos de julgar a cidade de Nínive. Embora o livro, como um todo, mostre claramente a preocupação de Deus com o pecado, sua disposição de punir os culpados da maldade e seu poder de realizar seu desejo de julgamento, ele também contém raios de esperança brilhando nas trevas. O mais significativo é que o povo de Judá imediatamente teria esperança na ideia de que Nínive, seu principal opressor por gerações, logo estaria sob o julgamento de Deus. Além disso, um pequeno, mas fiel remanescente em um Judá cada vez mais idólatra teria sido consolado por declarações da lentidão de Deus para se irar, sua bondade, força e seu poder restaurador. Egoísmo.
O profeta anunciou que Nínive não era melhor que Noamon, Tebas, uma cidade de grande influência no Egito, capital do Egito Superior. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo, era cercada pelas águas. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663 a.C. e muitas atrocidades foram cometidas ali. Ao contrário de Nínive, Tebas possuía alianças políticas com vários povos e mesmo assim foi levada cativa. O que diríamos de Nínive, que se alienou e se encastelou com seu próprio egoísmo? Naum apresenta um evento histórico que era de conhecimento dos assírios para que eles entendessem a mensagem de juízo. O egoísmo daquele povo o destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. A sentença judicial divina já tinha sido expedida. A mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C. e o exército assírio foi aniquilado em 605 a.C. na Batalha de Carquemes. A destruição da cidade foi tão completa conforme profetizado por Naum que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, completamente em ruínas. Acompanhe comigo Naum, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, queimarei no fogo seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais se ouvirá. Mas a voz dos teus mensageiros jamais se ouvirá. Algumas das palavras mais assustadoras de toda a Bíblia são: eu sou contra ti, diz o Senhor. Quem iria querer Deus contra eles? É assustador, não é? Mas ficar andando vagando por aí com seus próprios recursos, mas tendo o Deus da criação, o Senhor dos exércitos do céu, se opondo ativamente contra você. Se Deus está contra nós, o que importa quem é por nós? O Senhor dos Exércitos referia-se ao poder de Deus e frequentemente aparece no Antigo Testamento em contextos militares. A carruagem, leões, presas e mensageiros refere-se à força dos assírios. O próprio Senhor pretendia reduzir a força de Nínive a nada. As 4 evidências do fim de Nínive devido ao julgamento de Deus foram: as carruagens de Nínive seriam queimadas, a espada devoraria seus soldados, nenhuma presa seria trazida de volta a Nínive e a voz dos mensageiros seria silenciada. Deus teria a palavra final. Ele iria derrotar, destruir e aniquilar Nínive. Isaías capítulo 36 e 37 registra a história da derrota da Assíria enquanto o exército assírio acampava fora de Jerusalém. O anjo do Senhor veio à noite e matou 185.000 soldados. O restante foi forçado a recuar. Logo depois, enquanto o rei Senaqueribe orava no templo aos seus ídolos, os seus próprios filhos o assassinaram. Não muito depois disso, o exército babilônico dominou e destruiu Nínive. Naum deu uma olhada e como a derrota ocorreria. As portas dos rios se abrirão e os palácios serão dissolvidos. Naum capítulo 2, versículo 6. De acordo com historiadores, a Babilônia sitiou Nínive no 3º ano do cerco. Houve chuvas bem fortes, o rio transbordou, inundou a cidade e desabou uma grande parte da muralha. O rei de Nínive percebeu que tudo estava perdido, então ele juntou todas as suas riquezas, suas concubinas e seu eunuco. Ele ateou fogo no palácio, matando a todos. O inimigo entrou pelas brechas que as águas haviam feito e tomou a cidade. Em outras palavras, eles entraram pelos portões do rio para descobrir o palácio em chamas. Naum profetizou esses eventos. Sua mensagem de julgamento se tornou realidade. Nosso sistema de crenças prefere excluir a punição por erros quando se trata de nossos próprios pecados. Preferimos não acreditar que haja consequências para nossas ações. Achamos que podemos seguir nosso caminho evitando qualquer represália pelo erro. Conclusão na revista.
O livro de Naum traz uma série de advertências para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite da sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. Jonas ele falhou em perceber o que Naum lembrou ao povo de Judá. A justiça de Deus é sempre certa. Se ele decidir conceder misericórdia por um tempo, essa boa dádiva não comprometerá o centro final da justiça do Senhor para todos no final. Naum serve como um aviso conduzindo-nos à cruz de Jesus, pois aí vemos a combinação perfeita do amor e justiça de Deus. Ele derramou sua ira contra o pecado sobre Jesus. Seu amor é evidenciado na disposição de Jesus de morrer pelos nossos pecados, recebendo o castigo para que pudéssemos ser libertos. Tudo o que precisamos fazer é ir a Jesus, arrependendo de nossos pecados, confiando em seu dom gratuito de salvação. Não por um momento ou por um período, como os assírios, mas totalmente e para sempre. Deus abençoe você e a sua semana. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.